Hoje vamos falar sobre um problema que a Marvel tem há décadas: como criar vilões à altura do Hulk. Porque vamos ser sinceros, quando o personagem é basicamente um terremoto vivo que anda, respira e fica mais forte ainda quanto mais bravo fica, é difícil arrumar alguém que realmente consiga encarar ele de frente. E é exatamente por isso que alguns vilões dele são fantásticos, enquanto outros são tão ruins, mas tão ruins que você fica se perguntando: era melhor não ter vilão nenhum. Só que tem um detalhe: o pior vilão do Hulk não é físico, não é forte e nem poderes tem. Eu vou te revelar tudo se você ficar até o final do vídeo, der um like, se inscrever no canal e compartilhar com algum amigo seu que gosta do Hulk. Então, para começar, vamos entender a dinâmica do Hulk. Por que é tão difícil criar inimigos para ele? O Hulk precisa de vilões com tipos de poderes diferentes. Por exemplo, quando falamos do Superman, o principal inimigo dele é o Lex Luthor, ou seja, força versus intelecto. Ou, por exemplo, Superman versus Zod, que no caso seria força versus força. Com o Hulk é a mesma coisa. Ele tem intelecto e também tem muita força. Porém, nem todo vilão teve essa construção cuidadosa. E é aí que entra alguns dos piores inimigos que o Verdão já enfrentou. Então agora eu vou te apresentar os 5 piores vilões do Hulk. Glenn Talbot, o inimigo que ninguém pediu. E já começamos com um vilão tão fraco, mas tão fraco, que a maior arma dele era o ciúme. Esse vilão aparece como um militar que trabalha para o General Ross. E o plano dele não era derrotar Hulk. Não, pelo contrário, o objetivo principal dele era se meter no relacionamento de Bruce Banner e Betty Ross. Sim, você não ouviu errado. O Glenn Talbot era aquele cara no trabalho que fica falando mal do colega, tenta puxar o tapete e ainda quer roubar a namorada dele. Nos quadrinhos ele tem uma obsessão doentia, tentando a todo custo derrubar Bruce Banner, porém nunca causa qualquer risco real ao Hulk. Ele é praticamente um vilão de dorama, tipo um antagonista da novela das 6, e pra você ter ideia, quando ele morre nos quadrinhos teve muito fã comemorando. Mas calma, porque o próximo vilão é tão sem graça, mas tão sem graça, que o MCU precisou substituir por outro personagem: Red King, o Rei Vermelho, o grande vilão do planeta Hulk, só que não. Quando você pensa em planeta Hulk, você lembra de Arena, Gladiadores, Hulk líder da rebelião, Caieira, mas e o grande vilão? O temido governante de Sakaar, o Rei Vermelho. Ele é um dos vilões mais decepcionantes da história da Marvel. Nos quadrinhos ele é arrogante, infantil e patético, e quando ele luta contra o Hulk, toma uma surra tão vergonhosa que chega a ser cômico. A Marvel olhou para o Rei Vermelho e pensou: vamos trocar por alguém melhor. E acertou. Zax, o vilão formado de eletricidade e nem assim impressiona. Zax é um conceito interessante no papel. Uma forma de vida de pura energia eletromagnética, pode absorver energia mental, pode gerar descargas absurdas de eletricidade, não tem um corpo físico. E aí você pensa: caramba, isso deve ser incrível. E aí, simplesmente não é. Zax nunca passa uma sensação de perigo real. Ele aparece, faz algumas faíscas, dá uns gritos elétricos, usa alguns poderes e o Hulk derrota ele como se estivesse batendo num poste de luz. Nem quando colocaram ele como vilão principal no filme animado Iron Man e Hulk, Os Heróis Unidos, a coisa funcionou. Mas calma, porque agora vem um clássico dos quadrinhos: Vendigo, o monstro que virou escada para outro herói. O Vendigo é um monstro lendário da floresta canadense, brutal, selvagem, muito poderoso. Só que ele tem um problema sério: ele nunca foi realmente um vilão do Hulk. Na primeira aparição de Wolverine nos quadrinhos, lá em Incrível Hulk 181, era o Vendigo que estava causando o caos, e o Hulk, ele só estava de passagem, literalmente. O Vendigo não tem um objetivo, não tem motivação, não tem personalidade, é praticamente um boss aleatório. E assim, a Marvel usa o Vendigo até hoje porque seu maior mérito é ter sido o primeiro inimigo do Wolverine. Então eu coloquei ele aqui porque de certa forma é um inimigo indireto que nunca de fato ali teve a pretensão de, por exemplo, derrubar o Hulk. Mas agora se prepara, porque o pior de todos os vilões do Hulk é o mais pessoal de todos, o mais perturbador e o que menos funciona na prática. E para você ter ideia, ele nem vivo está: Brian Banner, o pai que assombra o Hulk. Brian Banner é considerado por muitos como o maior vilão psicológico do Hulk. E não sem motivo.
ele era abusivo, violento, paranoico, cruel com a mãe do Bruce e aterrorizava o próprio filho diariamente. Quando Bruce ainda era criança, Brian matou sua esposa na frente do garoto. Para conseguir sobreviver emocionalmente, Bruce reprimiu a memória, e isso, segundo as HQs, ajudou a criar a tragédia psicológica que originaria o Hulk e seus múltiplos after egos. E a parte mais sombria é que Brian Banner continua aparecendo mesmo depois de morto. Para você ter ideia, nos planos da Marvel, ele até volta para torturar o Bruce mentalmente. Tudo isso parece profundo, simbólico, só que como vilão de histórias do Hulk, Brian Banner é incrivelmente limitado. Ele funciona mais como uma metáfora de trauma do que necessariamente um antagonista real, um super vilão. Por isso que ele é um dos piores vilões do Hulk, porque de certa forma não tem graça. Ele chega até mesmo a incomodar os fãs. Ou seja, ele é o pior vilão do Hulk não porque é fraco, mas porque não combina com o tipo de história que o Hulk geralmente vive. E isso faz dele o antagonista mais anticlimático de toda a mitologia do gigante Esmeralda, o Verdão. E só para concluir o vídeo, não é que esses vilões são muito ruins. Não é isso. Não é porque eles são mal escritos. É porque o Hulk é tão forte, é grande demais, a ponto de eles simplesmente não terem graça. Afinal, ele é tão poderoso, tão destrutivo, tão incontrolável que fica quase impossível de criar antagonistas. Por exemplo, deixa aí nos comentários, tenta pensar em um possível vilão contra o Hulk, onde esse vilão poderia ser mais forte, esse vilão poderia ser mais inteligente que o próprio Bruce Banner, que é bem difícil. Então tenta escrever aí um vilão nos comentários. Então, quando você começa a pensar, de fato é bem difícil. Esse vilão teria que ser ameaçador, ter personalidade rica, tem que oferecer um risco real e que faça sentido dentro do universo dele. E é por isso que o líder funciona, o abominável funciona, porém o Glenn Talbot, o Rei Vermelho, o Zax, o Vendigo e o Brian Banner, esses ficam minúsculos perto da radiação pura do Hulk. Então nesse caso, a personagem líder tem um cérebro brilhante, é tão inteligente quanto ou às vezes até mais do que o próprio Bruce Banner. E o Abominável tem uma força equivalente ou às vezes até superior ao do Hulk. Enfim, agora comenta aí, qual vilão você acha o mais patético da história do Hulk? E se fosse para você criar um vilão, como você derrotaria o Hulk? Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com o seu amigo que gosta do Hulk, mas também não tem saco para os vilões do Hulk. E nesse momento o YouTube vai te recomendar um vídeo aqui do canal, sugiro que você clique e assista. Eu me chamo Pedro, esse é o canal Atualização Nerd e eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço e tchau!